E Ari, Vamos lá. as frases do general Tomás, que estão em cartela. Tomás Paiva falou. Temos que afastar sentimento de que Pede isso, aumento de retorno ilegalidades, está no farol. Que isso pode acontecer. Não pode acontecer. E o Exército não faz mais do que a obrigação do que cumprir a lei. Ponto e acabou. General Tomás Paiva, comandante do Exército. Dele. Quem fez vai ser responsabilizado, mas é preciso separar indivíduos da instituição. E não existe linha de ação viavelmente para aplicar a ilegalidade. É missão e cumprimento constitucional. Pois não, Raniele. Pois é, esse posicionamento do general Tomás Paiva, comandante do Exército, foi dado à jornalista Andréa Sadi hoje, e ele falou exatamente uma coisa que muitos se perguntam, né, sobre a questão da responsabilização dos militares que são investigados. Mas ele deixa bem claro, uma posição inclusive do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que eles querem esclarecer os fatos, mas eles querem, ao mesmo tempo, separar essas imagens, para que não manche a imagem da instituição, que agora está no processo de se reaproximar do Executivo. Inclusive, eu escuto de fontes no Exército que, atualmente, o clima no Exército é de insatisfação da tropa, porque, inclusive, Amadeu, eles tiveram reuniões depois dessas operações da Polícia Federal, ordem do general, do comandante do Exército e também dos comandantes ali das Forças Especiais, para que ninguém da tropa possa emitir a sua opinião pessoal sobre o que está acontecendo nesse momento. O que acontece? Pela primeira vez, as investigações chegaram aos militares da reserva e da ativa. E aí começa aquela história, haverá anistia, vão passar a mão na cabeça de militares. E essa fala aí do general, imagino eu, coloca ali uma linha divisória. Ó, se há mal feito, ilegalidade e a justiça comprovar e punir, pronto, acabou. Tá punido, seguiremos a lei. Quero agora ouvi-los aqui, os jogadores. São 3 temas aí. Essa confirmação de Bolsonaro com conhecimento e mexendo na minuta, a manifestação que Bolsonaro quer fazer e essa postura do comandante do Exército. Cíntia. A manifestação do que o Bolsonaro pretende fazer, ela vem junto com nos últimos dias a gente percebeu muito, principalmente por conta do Fábio Van Garten, ele tem demonstrado muito um medo que paira em torno do Bolsonaro, que é do afastamento. Então, o Fábio já cobrou, por exemplo, que prefeitos que foram eleitos, segundo ele, às custas de Bolsonaro e que querem se eleger também às custas de Bolsonaro, que eles se posicionem nesse momento. Ontem o próprio ex-presidente publicou uma foto bem enigmática, onde ele aparece ao lado do pai da traíra. E aí, nos comentários, se você olhar os comentários, as pessoas debocham daquela foto, perguntando se ele é o traíra. Então, há uma série de pontos. E o Bolsonaro quis, nesse momento, dobrar a aposta. Ele quer demonstrar que ele ainda tem esse poder. E aí, Amadeu, eu acho que tem essa manifestação do Bolsonaro e acho preocupante porque tem outra manifestação convocada pelas torcidas organizadas dos times, chamado Arrebatamento do Domingo, em defesa da democracia. E já vi um outro cartaz de um outro movimento contra a anistia para militares. Então, eles não ficarão sozinhos, porque essa manifestação das torcidas organizadas, ela está marcada para o mesmo dia, para o mesmo horário, na Avenida Paulista. E o Fábio, inclusive, contestou. A foto aí, ó. A foto da traíra. Aliás, ele está super estranho nessa foto. Não parece ele, né? Segundo o ex-presidente, essa foi a primeira foto registrada dele
Está ele ao lado do pai, e que estavam lá na cidade de Ribeira, em São Paulo, pescando, né? O pai é seu Geraldo, e pescou essa traíra aí de 12 quilos, e aí ele... Mas, gente, essa foto aí, ela não está modificada, a foto da criança? Não, sério, não é ironia. A essa Marta foto, acha que sim. Tá bem estranho o rosto dele. Tá estranho o rosto. Tem um desalinhamento no olho. Tá esquisito. Gente, e tinha que ser pescando. Não, e entre os Pescando, como comentários... assim? Não entendi. Não, fala. aí já é morta. Aí a ideia sim. é fazer a analogia que Com a traíra traíra. se mata, com traidores, para traidores, não é a morte, mas acho que ele quis aí fazer uma analogia Punição do pra traíra. lixamento virtual, que é o que o Fábio Van Punição. Garten tá puxando. O Fábio Van Garten está puxando esse lixamento virtual. E há uma pressão muito grande em cima do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e do Tarcísio de Freitas, governador, para que eles estejam nesse ato. A presença deles, todo esse movimento que está sendo feito de falar em trairagem e exigir que essas pessoas estejam perto, é destinado a essas duas figuras importantes da política, mais o Tarcísio e menos o Ricardo, que não deve ser reeleito em São Paulo, pelo menos as pesquisas indicam isso, e que tem tentado se afastar do Bolsonaro. Tem tentado a todo custo, ele não quer associar o nome dele a Bolsonaro. Isso. Vamos saber a sua opinião, por favor, Apoliana. Amadeu, esse movimento que o Bolsonaro tenta fazer, ele sempre utilizava, né, quando ele convocava essas manifestações, colocava apoiadores na rua, queremos fazer uma fotografia. E a fotografia é uma demonstração que ele ainda tem força junto ao eleitorado, junto à grande parte da população brasileira, e isso a gente não pode negar, ele ainda é uma força política inegável no nosso país. E eu acho que a mensagem é de dizer, olha, vocês estão atrás de mim, vocês estão fazendo o cerco, mas eu ainda tenho o apoio popular. Até mesmo você colocou, né, da dificuldade de você chegar ao ponto de uma prisão de um ex-presidente, que são vários fatores que precisam ser considerados. E só para lhe ajudar no raciocínio, Apoliana, o entendimento hoje no Supremo é: Bolsonaro só será preso se houver prisão em caso de condenação no pleno do Supremo com trânsito e julgado. Exato. O plano é esse, é que só depois de condenado pelo pleno do Supremo e com trânsito em julgado, a prisão, se houver, seja decretada. O que pode ocorrer é se ele, por exemplo, numa manifestação como essa, avançar o sinal e dar causa à prisão preventiva, né? Enfim. E daí o pedido dele, você não levar cartaz, você não levar nenhum tipo de manifestação, que poderia até gerar algum tipo de prova contra ele. Depende muito durante esse momento, prisão, né? Exato. Acontece, aí eu acho que é esse momento de força que ele quer passar. A questão dos militares é muito complicado, porque a gente sabe que o presidente Lula não parece ter um interesse de fazer esse saneamento dentro das Forças Armadas, até para não tensionar ainda mais essa situação com os comandos. Agora é a narrativa, como o Supremo Tribunal Federal vai conduzir as investigações, se é que a gente já tem indícios muito fortes de que Bolsonaro, de fato, coordenou aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Pois não, Ari? Amadeu, primeiro falar da ironia, né? Porque ele diz que é um evento em defesa do Estado Democrático de Direito, quando a Ranieri acabou de trazer mais uma vez as provas de que ele pessoalmente alterou uma minuta de golpe, prevendo realização de novas eleições, prevendo a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma galhofa que o evento lá do dia 25 de fevereiro, o último domingo de fevereiro, seja em defesa do Estado Democrático de Direito. Ari, permita. Pois não. Não é estratégia? Sempre foi assim? Eu acuso do que me acusam? Agora é uma estratégia que eu acho que hoje funciona para devotos e não precisa de estratégia nenhuma, porque o devoto ele diz, sigam-me, e ele segue. Eu acho que para usar uma analogia que é muito cara à extrema-direita, eu acho que essa convocação
é um tiro que pode sair pela culatra. Por quê? Porque Bolsonaro quer demonstrar muita força popular, ele quer as fotos, ele quer as imagens, e eu acho que é o risco dele não ter o que ele espera. Por quê? Porque os devotos vão, mas aquela parcela que oscilava entre a votar nele ou não, mas não defende um golpe, ela pode repelir esse ato, não ir à Avenida Paulista, e um ato que não seja muito, muito forte, vai mostrar que, pelo contrário, ele perdeu musculatura, ele está enfraquecido. É um risco. Segundo risco, é as pessoas levarem cartazes, sim. Eu, Arimatea Carvalho, não acredito que todo mundo vai obedecer, porque essas pessoas, algumas delas são tão insanas, que eles vão levar cartazes, sim. E a partir do momento que eles levam cartazes pedindo prisão de ministro, fechamento do STF, reforça as acusações contra o ex-presidente. Então é um evento de risco para ele próprio. Pois não, Marta. Amadeu, só na esteira aqui do que a gente está comentando sobre esses apoios, sobre a participação ou não de lideranças, de apoiadores dele nesse ato que vai acontecer agora, o senador Ciro Nogueira, inclusive, fez uma postagem a respeito disso nas redes sociais. Estavam colocando ali que ele não se manifestou nem contra nem a favor de Bolsonaro por conta de todas essas investigações, mas pelo menos um até agora, segundo o que ele colocou aqui, ele disse que lealdade política não se mede por postagens, tuitadas ou lacrações, que ele vai estar sempre com o Bolsonaro, chamou ele ali de meu capitão, como sempre. Então, pelo menos um ali a gente sabe. Ele pode até não ir lá, eu acredito que ele não vá, mas nas redes sociais ele continua firme e forte, aparentemente, com o Bolsonaro. Bem, é tanta coisa que... Mas eu acho que há alguns políticos, os políticos que têm carreira política longeva, está aí o Twitter que a Marta citou. Eu acho que os políticos que têm carreira longeva, eles estão com o Bolsonaro até a página 2. Quando trata do golpe, quando trata do ataque a instituições, eles retiram o pé do acelerador. É o caso do Lira. O Lira teve com o Bolsonaro topado, mas na hora de dar o golpe, ele foi o primeiro a referendar a eleição do Lula. O Ciro, por exemplo, você vê o Ciro a favor das pautas, de tudo, mas golpe de Estado, em nenhum momento o Ciro se posicionou favorável. Mesma coisa o que saiu das comunicações, o Fábio Faria. Esses políticos mais hábeis, só o Valdemar é que mergulhou. Mergulhou, que eu digo, mergulhou de corpo e alma no projeto. E é o que até agora tem sido o mais alvejado pelo Supremo e é o que sai mais chamuscado aí entre esses grandes políticos, assim, raposas felpudas da política nacional, que conviveram e convivem com o bolsonarismo. Aliás, você falou do Fábio Faria, ele sumiu por completo, né? Está em lugar incerto e não sabido. Ele desapareceu. Ele saiu antes, mergulhou, pediu demissão antes, né? Deixou o ministério, está fazendo aquela famosa quarentena. Isso. E desapareceu por completo. Reapareceu agora, porque estava na reunião golpista. Quem está ao lado nesse momento aí da quebra da institucionalidade são aqueles mais assim, que tem a carreira política ligada a rede social, Carla Zambelli, dependente do Bolsonaro, Nicolas, né? Totalmente dependente. Isso, são esses aí que estão dentro e tal, mas aquele que é político mais tradicional, ele não está embarcando, mesmo bolsonarista não está embarcando aí na ruptura da institucionalidade. Vamos falar agora do Lula e de